Olá, galera do canal Assim é Fácil, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática. E nessa aula vamos falar sobre radiciação. Estamos iniciando o estudo dos radicais. Então, a radiciação, para quem não sabe, é aquela famosa raiz quadrada, aquela raiz que muitas das vezes suas propriedades nos confundem, mas vamos tentar torná-lo fácil, ok? Então, vamos começar pela definição. Aqui nós temos a raiz de A, em que seu valor é x. Então, veja, qual o significado de cada letra dessa daqui? Pessoal, muito simples. Esse n nós chamamos de índice, ok? O índice ele vai nos mostrar se é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica ou uma raiz quarta e assim por diante. Já o símbolo aqui, todo mundo vai pensar, é a raiz, só que na verdade não é a raiz, não é a raiz. Esse símbolo aqui, ele se chama radical. Muita gente se confunde e também é comum. Já a letrinha A, o que vai acontecer? Qual o verdadeiro nome dele? Se chama radicando, ok? E por fim, nós temos a verdadeira raiz, né? Que é o valor do x, né? Então, nós temos a raiz, ok? Então, na verdade, isso não é a raiz. Quem é a raiz é o resultado do radical, ok? Vamos lá, me acompanha aqui, gente. Então, veja, aqui eu tenho 4 exercícios, 4 exemplos. Vamos resolver. Raiz de 9. Como que nós vamos resolver raiz de 9? Veja, quando não temos nada aqui em cima, significa que é ao quadrado. Então, nós temos que pegar dois números iguais que multiplica, que transforma no 9. E quais são esses números? Veja, se eu tenho 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 nada mais é que 3, ok? Muito bem, veja, raiz de 27. Só que repare, aqui nós temos o índice que está no cubo, ou seja, raiz cúbica, na verdade. Então, eu tenho 3 valores multiplicados que tem que dar 27. Ou seja, nós vamos ter 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 à terceira, ou seja, 3 a raiz cúbica de 27 é 3, ok? Muito bem. Já aqui, ó, raiz quinta de 32. Nós temos que pegar 5 números multiplicado com ele mesmo, que dá 32. Então, veja, simplesmente é 2, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 16 e 16 vezes 2 é 32. Então, 2 à quinta é a mesma coisa que raiz cúbica de 32. Então, temos o resultado 2. Por fim, nós temos a raiz quarta de 0. Bom, muito simples. A raiz quarta de 0 é um número multiplicado 4 vezes que dá 0. Simples, né? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é simplesmente 0. Raiz quarta de 0, 0. Ok? Então, pessoal, preste atenção aqui em alguns cuidados, muito importante. Quando nosso índice ele for par e quando o nosso índice for ímpar. Ele tem uma particularidade muito importante. Quando ele for par, os valores deverão ser maior ou igual que 0. Nunca vai dar um número negativo quando o índice for par. Já os índices ímpares, nós temos o seguinte, ele pode dar qualquer número real. Bom, professor, daí você me complicou. Qualquer número real, esse negócio de conjuntos numéricos me confunde a cabeça. Não se preocupe, vamos ver aqui um exemplo.
Veja, no primeiro exemplo, nós temos raiz de menos 4. Então, significa que quando nós não temos um valor descrito aqui, ele simplesmente é o valor 2, ou seja, raiz quadrada. Então, o que acontece? Uma raiz quadrada, ele vai ter dois números iguais que multiplicados tem que dar o 4. Então, vamos ver? Bom, raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2, né? Então, se eu fizer 2 vezes menos 2, o que eu vou ter? Mais 4. Então, por isso que vem aquela regrinha, ó. Vocês lembram? Para índices par tem que ser igual ou maior que zero. Por quê? Repare, se é par aqui, significa que vai formar duplas. Veja, menos com menos é mais. Então, a raiz quadrada de menos 4, ela simplesmente não existe. Apenas para raízes com índices par. Então, se aqui for 4, por exemplo, raiz quarta de menos 4 não existe. Raiz sexta de menos 4 também não existe. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Aqui nós temos raiz cúbica de 8. Então, veja, a raiz cúbica de 8 são 3 números repetidos que dá 8. Nesse caso, seria 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, certo? Então, a raiz cúbica de 8 simplesmente é 2, tá? Agora, veja que interessante. Os índices pares, nós falamos que pode ser qualquer número dos conjuntos dos reais, né? Pode ser qualquer número, seja positivo, seja negativo, seja fracionário, qualquer número. Então, veja, eu tenho a raiz cúbica de menos 8. Eu vou ter 3 números negativos que multiplicados tem que dar menos 8. Então, repare, eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos é mais e mais com menos é menos. Menos 8. Portanto, raiz cúbica de menos 8 nada mais é que menos 2. Ok? Tá certo, galera? Aqui nós vimos algumas definições. As definições sobre os radicais. Não é difícil, só precisamos prestar bem atenção. E esta aula foi sobre radiciação. Ok? Aguardo todos na próxima aula. Desejo bons estudos e um grande abraço. Tchau! Olá, alunos! Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês mais alguns exemplos de como eu posso determinar o valor de uma raiz. Então, radiciação. Eu tenho um vídeo no meu canal que é o Introdução à Radiciação, onde eu explico como que a gente pode determinar o valor de uma raiz, né? Quando os números vão ser exatos, elas não são números irracionais. Assim como eu também tenho um outro vídeo onde eu explico que o título do vídeo é Simplificação de Radicais, onde eu explico um conteúdo que vem aqui logo depois desse. Até eu coloquei aqui um exemplo que a gente vai ver, a letra C, que é o procedimento que a gente vai usar aqui. Só que então esse aqui seria um vídeo intermediário entre esses dois. Então assim, para eu determinar a raiz quadrada de 1296, eu preciso saber qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o 1296. Então assim, eu não tenho ideia de qual é esse número. Como que eu posso fazer sem ficar chutando valores, qual é esse número, para descobrir esse número? Eu vou fazer a fatoração, eu vou decompor em números primos. Então, só lembrando para quem não lembra, os números primos são aqueles números que só dá para dividir por um ou por ele mesmo. Então, é o número 2, o número 3, o 5, o 7... O 9 não é, porque dá para dividir por 3. Então, o próximo seria o 11.
e assim por diante. Esses são os números primos. Então, o único número primo par é o 2. Então, se eu olhar aqui na letra A, 1296. Então, eu vou pegar o 1296 e vou fatorar esse número. Vou fazer a decomposição dele em fatores primos. Como esse número é par, eu vou começar dividindo por 2. 1296 dividido por 2, 648. Continua sendo um número par. Então, eu novamente divido por 2. 648 dividido por 2, 324. Continua par, divido por 2. 324 dividido por 2, 162. Divido por 2 novamente. Enquanto que o número for par, eu vou dividindo por 2. 162 dividido por 2, 81. Bom, o 81 eu não consigo dividir por 2. Então, o próximo número primo seria o 3. E 81 dá para dividir por 3. Como é que eu sei que 81 dá para dividir por 3? A divisibilidade por 3, a gente pode somar os algarismos. 8 mais 1 é 9. O 9 está na tabuada do 3? Sim. Se a resposta é sim, quer dizer que a gente pode dividir por 3 sem problemas. Então, 81 dividido por 3, 27. Divide por 3 de novo, dá 9. Por 3 de novo, dá 3. Por 3, 1. Pronto, terminei a minha fatoração. Agora eu tenho que tomar um cuidado. Como essa raiz aqui é uma raiz quadrada, eu vou fazer grupinhos de 2. Esses 2, esses 2, esses 2, esses 2. Deu bem certinho, não sobrou nenhum. Então, a raiz de 1296, eu posso reescrever ela como raiz quadrada. Esses dois juntos formam um 2 ao quadrado. Aqui, um 2 ao quadrado, um 3 ao quadrado e um 3 ao quadrado. Então, eu vou colocar esses números aqui. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Sempre com um sinal de multiplicação aqui no meio, né? Porque eu tenho que multiplicar esses números. Eu não posso mudar o valor dele. Eu só escrevi ele de uma outra forma. E aí tem uma propriedade dos radicais, onde também tem um vídeo no meu canal explicando como se faz, que diz o seguinte: quando o expoente e o índice são o mesmo, esse número sai da raiz. Então, esse 2 aqui vai sair da raiz. Esse 2 também vai sair da raiz, porque ele está ao quadrado e a raiz é quadrada. Esse 3 também sai da raiz, porque ele está elevado ao quadrado e a raiz é ao quadrado. E esse 3 aqui também sai, porque aqui é quadrado e a raiz é quadrada. Então, na verdade, todos os números saíram da raiz. O 2, o 2, o 3 e o 3. Então, agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, a raiz quadrada de 1296 é 36. Ah, será que está certo? Como é que eu poderia tirar a prova? Faz 36 vezes 36, 36 ao quadrado. Vocês vão ver que vocês vão obter o 1296. Tá? No próximo exemplo, 6.561. Então, vamos lá, vamos fatorar o 6.561. Esse número não é par. Então, eu vou começar dividindo ele por 3. Será que dá para dividir por 3? Pegando a divisibilidade por 3, 6 mais 6, 12. 13 mais 5, 18. 18 está na tabuada do 3. Então, eu consigo dividir por 3. Dividindo esse número por 3, a gente obtém 2.187. 2.187, somando os algarismos, 8 mais 7, 15, 16, 17, 18. Dá para dividir por 3 de novo.
Dividindo por 3, 729. 729 eu também consigo dividir por 3, dá 243. Consigo dividir por 3 de novo, dá 81. Divido por 3 de novo, dá 27. Deixa eu aumentar aqui. Consigo dividir por 3 de novo, que dá 9. Por 3 dá 3. Por 3, 1. A raiz é quadrada, então novamente aqui eu faço grupinhos de 2. Consigo fazer 1, 2, 3, 4 grupinhos de 2, né? 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, eu vou vir aqui e vou reescrever essa minha raiz como sendo uma raiz de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Né? Ó, 1, 2, 3, 4, estão os 4 aqui. Como aqui todos eles vão ser iguais, todos esses 3 vão sair da raiz. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá aqui a minha resposta. E aí, se vocês querem tirar a prova para ver se realmente é, 81 vezes 81, teria que dar esse número aqui. Fazendo o cálculo, vocês vão verificar que é isso. E aqui, então, a letra C, eu apresentei o último exemplo. Então, é um exemplo de uma raiz cúbica, tá? Não importa o número que tiver aqui, tá? Se é 2, 3, 4, o procedimento da simplificação é sempre o mesmo. Então, eu só vou apresentar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia nesse vídeo, mas quem quiser ver mais exemplos desses aqui, que a resposta não é exata, que significa que todos os números saem da raiz, basta ver o vídeo Simplificação de Radicais. Então, esse aqui, raiz cúbica de 80. Vou pegar o 80 e vou fatorar o 80. 80 é par, divido por 2, 40. 40 divido por 2, 20. 20 dá para dividir por 2 novamente, 10. 10 continua sendo par, divido por 2, 5. E aí o 5 divide por 5, que dá 1. Como essa raiz agora é cúbica, eu vou fazer grupinhos de 3. Aqui eu consigo fazer 1. Então, eu tenho 1, 2 ao cubo. Esse 2 não dá mais, ele sobrou. E esse 5 também sobrou. Então, quando eu for reescrever a raiz cúbica de 80, ela vai ficar como raiz cúbica de 2 ao cubo vezes o 2 que sobrou e o 5 que sobrou. Como aqui é igual, esse 2 vai me sair da raiz. Tá? Esses 2 não tem como sair. 2 vezes 5, 10. E aqui a raiz é cúbica. Então, a raiz cúbica de 80, eu simplificando ela, daria essa resposta. Então, aqui ela continua sendo um número irracional. Por quê? Porque eu não consigo extrair a raiz cúbica de 10, né? Ela é um número irracional. Já nesses exemplos aqui, que é o objetivo desse vídeo, eu explicar esses dois exemplos aqui, que quando dá para calcular uma raiz exata, é quando todos os números saem. Então, a gente diz que esses números são quadrados perfeitos, né? 36 vezes 36 dá o 1.296. 81 vezes 81 dá o 6.561. Mas eu quis mostrar aqui para vocês que, às vezes, pode acontecer de não conseguir tirar todos os números de dentro da raiz. Então, a resposta seria isso aqui. Tá? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, se vocês... Fala, galera, beleza? Professor Wagner Araújo aqui com vocês para mais uma aula. Aula de hoje, fatoração de um radical. Tá? Para que serve a fatoração de um radical?
né? Quando a gente pega um radical muito grande, com um radicando muito grande, a gente usa essa fatoração para conseguir reduzir esse radicando, ou seja, escrever de uma forma mais simplificada. Então, hoje, esse é o objetivo da nossa aula, beleza? Entender como fazer isso. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui qual seria a raiz quadrada, né, de 180. Como que a gente conseguiria escrever isso aqui de uma melhor forma? Então, a primeira coisa, a gente sabe que a raiz quadrada de 180 não é um valor exato. Então, para conseguir simplificar isso, o que a gente vai fazer? Trocar de cor aqui, pegar uma corzinha marota, maneira. Show. Então, olha só. Eu pego 180 e eu fatoro o 180. Então, aqui, por 2, vai dar 90. Depois, por 2, vai dar 45. Beleza? Depois, por 3, vai dar 15. Por 3, vai dar 5. Por 5, vai dar 1. Então, fatorando aqui esse radical, eu consigo entender que tem esses dois 2 aqui, esses dois 3 e o 5. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Beleza? Ou seja, esse carinha aqui é a mesma coisa que esse cara aqui, fatorado. Então, eu posso reescrever o raiz de 180 como raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Perfeito? Agora, eu mostrei na aula passada para vocês que quando eu tenho uma multiplicação dentro do radical, eu posso separar em radicais distintos. Então, esse cara aqui vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 5. O que vai acontecer aqui? Ó, vapo. A gente vai cortar. Ó. Cortei aqui, cortei aqui. Quem sobrou para a gente? Né? Nesse radical aqui sobrou apenas o 2. Nesse radical aqui sobrou apenas o 3. E nesse radical aqui eu não consegui mexer com ele com nada. Então, eu repito. Então, 2 vezes 3 vai dar 6 raiz de 5. Show de bola? Ah, professor, achei isso aqui muito extenso. Eu queria uma maneira mais prática de fazer isso aqui. Mole. Então, olha só. O que eu vou fazer? Como eu estou fatorando aqui uma raiz quadrada, eu sempre vou agrupar números aqui de 2 em 2. E a cada dupla que eu tiver, eu vou tirar um elemento para fora. Então, olha só. Eu imagino que todo mundo aqui está dentro do radical. Só que como esses caras aqui formaram uma dupla, dessa dupla aqui vai sair um número 2. Perfeito? Como esse cara aqui formou uma dupla também, dessa dupla aqui sai um número 3. Beleza? Desse duplo de 3. E esse 5 que não tem ninguém, ele vai permanecer dentro da raiz. Ou seja, escrevendo o raiz de 180 na forma fatorada, esse 2 saiu para fora, esse 3 saiu para fora e o 5 permaneceu dentro da raiz. Ou seja, 2 vezes 3, 6, raiz de 5. Ou seja, a mesma coisa que nós encontramos aqui. Tranquilão, né? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma raiz cúbica de, sei lá, 5.000. Tranquilo? Raiz cúbica de 5.000. Então, eu vou pegar aqui o 5.000 e vou fatorar o 5.000. Ó, por 2 vai dar 2.500. Por 2 vai dar 1.250. Por 2 vai dar 625. Não posso mais por 2, tento por 3. Aí eu verifico, ó, 6 mais 5, 11. Com 3, 13. 13 não dá para dividir por 3. Então, não pode por 3, pulo para o 5. 625 dá por 5. 625 por 5 vai dar 125. Por 5 de novo vai dar 25. Por 5 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Quando chega no 1, acaba a minha fatoração. Agora, eu vou usar direto essa técnica aqui, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Então, eu não estou resolvendo aqui uma raiz cúbica. Na raiz quadrada, eu agrupei de 2 em 2. Então, na raiz cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3. Perfeito. Então, olha só. Agrupando 3 aqui, desse tri aqui, vai sair um 2.
desse trio de 5 aqui, vai sair quem? Vai sair um 5. Beleza? E esse 5 que ficou sozinho aqui, ele vai permanecer dentro da raiz. Ou seja, 2 vezes 5, que foi quem saiu, raiz de 5. Ou seja, 10 raiz de 5. Então, fatorando aqui, né, raiz cúbica de 5.000, eu escrever raiz cúbica de 5.000 ou escrever 10 raiz de 5 é a mesma coisa. Valeu, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, espalhe igual fofoca. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner e até o próximo vídeo.